Uma vez mais, pedimos aos senhores presentes a gentileza de tomarem os seus assentos para iniciarmos a nossa solenidade de abertura. Senhoras e senhores, boa noite. Agradecemos a gentileza de manterem os telefones celulares no modo silencioso. Inicia-se neste momento a solenidade de abertura do 12º Encontro Nacional do Poder Judiciário, evento realizado pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com a Associação dos Magistrados Brasileiros e com a Associação dos Magistrados do Paraná e apoio da Itaipu Binacional. O 12º Encontro Nacional do Poder Judiciário tem por objetivo apresentar as metas nacionais do Poder Judiciário para 2019, premiar os tribunais laureados no selo Justiça em Números 2018, bem como avaliar e discutir as iniciativas estratégicas para o Poder Judiciário. Solicitamos a todos que fiquem de pé para receber o excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Acompanham o senhor ministro as seguintes autoridades: Sua Excelência, a senhora desembargadora Marlene Terezinha, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. Sua Excelência, o senhor ministro José Coelho Ferreira, presidente do Superior Tribunal Militar. Sua Excelência, o senhor ministro Humberto Martins, Corregedor Nacional de Justiça. Sua Excelência, o senhor ministro Marco Aurélio Buzzi, neste ato representando o Superior Tribunal de Justiça. Sua Excelência, o senhor ministro Aloísio Correia da Veiga, neste ato representando o Tribunal Superior do Trabalho. Sua Excelência, o senhor Dr. Jaime de Oliveira, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Sua Excelência, o senhor Dr. Fernando Mendes, presidente da Associação dos Juízes Federais. Sua Excelência, o senhor Dr. Guilherme Guimarães Feliciano, presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Sua Excelência, o senhor Dr. Geraldo Dutra de Andrade Neto, presidente da Associação dos Magistrados do Paraná. E Sua Excelência, o senhor Dr. César Zilioto, diretor jurídico da Itaipu Binacional. Convidamos a todos para celebrarmos em posição de respeito o hino nacional interpretado pelo Coral de Itaipu.
Para a abertura solene do 12º Encontro Nacional do Poder Judiciário, tem a palavra o excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Alô? Alô? Boa noite a todos. Declaro aberto esse 12º Encontro Nacional do Poder Judiciário Brasileiro, organizado pelo Conselho Nacional de Justiça. Sejam todas as senhoras magistradas, senhores magistrados, muito bem-vindos. Cumprimento o ministro José Coelho Ferreira, presidente do Superior Tribunal Militar. Cumprimento o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, na pessoa de quem cumprimento todos os senhores e senhoras conselheiros do Conselho Nacional de Justiça aqui presentes. Cumprimento o ministro Marco Aurélio Buzzi, neste ato representando o Superior Tribunal de Justiça. O presidente encontra-se de licença, o ministro João Otávio de Noronha, licença médica. Cumprimento o ministro Aloísio da Veiga, que também é conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, mas neste ato também representa o Tribunal Superior do Trabalho. Senhora desembargadora Marlene Terezinha, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, na pessoa de quem cumprimento a todas as senhoras e senhores presidentes de tribunais aqui presentes. E também agradeço à presidente Marlene Terezinha, do TRT da 9ª Região, e ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o do doutor Bétega, o desembargador Bétega, que ainda, por problemas de locomoção, de atraso em voo, não teve condições de chegar a tempo da abertura, agradecendo, na pessoa da senhora, todo o apoio que tivemos, tanto do TRT da 9ª Região, quanto do TJ Paraná, na organização deste evento que se faz aqui no Estado do Paraná. Doutor Jaime Martins de Oliveira Neto, presidente da AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, na pessoa de quem cumprimento os presidentes de associações de magistrados aqui presentes, Fernando, Luciano, Guilherme Feliciano, a todos que estão aqui presentes, que também, em especial a AMB, que também auxiliou muito, junto com a Amapar, na organização deste evento. Dr. César Zilioto, diretor jurídico da Itaipu Binacional, também agradecemos todo o apoio na organização do evento. Dr. Luiz Henrique Sormani Barbudiani, neste ato representando a senhora governadora do Estado do Paraná, senhoras e senhores magistrados, senhores participantes do evento, senhores profissionais da imprensa, senhoras e senhores. Pela 12ª vez, o Poder Judiciário Nacional se encontra para discutir os seus desafios, discutir o seu aperfeiçoamento, discutir os seus objetivos, discutir a sua forma de atuação e o seu aprimoramento no atendimento das demandas da sociedade. Nós estamos aqui reunidos, mais uma vez, para, além de estarmos discutindo todos esses objetivos, as metas para o ano de 2019, os objetivos e desafios colocados depois para o ano de 2020, nos preparando para, cada vez mais, termos um judiciário mais eficiente,
mais transparente e mais responsável na prestação jurisdicional e no atendimento das demandas da sociedade. A sociedade espera muito do Poder Judiciário e tenho certeza que nestes 2 dias que estaremos aqui reunidos, muito poderemos discutir, analisar, debater e projetar para o nosso futuro próximo. Sejam todos bem-vindos e com essas palavras iniciais declaro aberto este 12º encontro da Magistratura Nacional Brasileira. Neste momento, tem a palavra o senhor Dr. Guilherme Guimarães Feliciano, presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, digníssimo ministro José Antônio Dias Toffoli, em nome de quem cumprimento todos os demais ministros e todos os demais membros desta mesa, excelentíssimo ministro Aloysio Correia da Veiga, digníssimo conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, em nome de quem cumprimento todos os demais conselheiros do CNJ, presentes a essa solenidade, senhores presidentes, corregedores dos tribunais, senhores desembargadores, colegas juízes, senhoras, senhores. O principal predicamento de um juiz é a sua sensibilidade. O seu maior valor é a sua humanidade. Para julgamentos meramente lógicos, não precisamos de homens, bastam os softwares. O juiz de corte fordista, taylorista, produtivista, é inexoravelmente um juiz insensível. Nós, da Justiça do Trabalho, com maior dever, temos de dizê-lo. Assim como não ignoramos os quadros de coisificação da pessoa humana nas relações de trabalho, não poderíamos ignorar, sob o risco de gritante incoerência, a necessidade de humanização do trabalho também nas hostes judiciárias. Necessidade, aliás, apontada há alguns anos por Christophe Dejoux e sua equipe de pesquisadores, quando o próprio CNJ os convidou para lançar um olhar sério da psicodinâmica do trabalho sobre a realidade do labor judiciário no Brasil. Eis, afinal, o busilis da questão. Quando são estabelecidas metas focadas exclusivamente nos resultados, os dados estatísticos podem acabar comprometidos no seu propósito. Podem subministrar conhecimento falso ou, mais grave, podem desmotivar a população envolvida. Não por outra razão, os críticos do Balanced Scorecard sempre pontuaram que entre os seus vícios mais frequentes estaria exatamente a transformação das metas, que são elementos da tática e não da estratégia, em objetivos por si mesmos, que se buscam e alcançam burocraticamente. Eis uma cautela que nos cabe toda vez que nos reunimos para discutir o tema das metas. A ANAMATRA concita aqui, se não agora, nos próximos encontros nacionais do Poder Judiciário, comecemos, inclusive, a discutir metas de outras naturezas, além destas, que discutiremos hoje e amanhã. Refiro-me a metas de ordem qualitativa e estrutural. É possível, por exemplo, estabelecer metas referentes à criação de condições estruturais para a identificação de patrimônio dos devedores e a de implemento efetivo dos créditos em execução. E é possível fazê-lo com índices muito seguros, mediante capacitação progressiva de magistrados e servidores para este mistério. É, portanto, desejável que se estabeleçam metas de gestão participativa nos tribunais, dando concreção às diretrizes hoje positivadas em diversas resoluções do CNJ, como as de número 194, 195, 198 e 221. E, para mais, bem se poderiam estabelecer novas metas relacionadas à sujeição de magistrados e servidores a procedimentos periódicos de check-ups para aferição anual de suas condições de saúde física, emocional e psíquica. Ganha o Poder Judiciário,
ganha o agente público, ganha o cidadão. São apenas sugestões que precisam ser amadurecidas e aprimoradas, mas ensaiam novos olhares para horizontes diversos. O que é diverso não nulifica e nem deprecia o convencional, mas se é incorporado com sabedoria e comedimento, enriquece a tradição, revigora, repagina. Como disse outrora o senador Arthur da Távola, o novo não é o contrário do velho, o novo é o oposto da prisão que nos impomos. Eu felicito o CNJ por mais esse encontro nacional do Poder Judiciário, apresento todas as forças e todas as energias da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho para uma ativa colaboração na discussão das metas e espero que a discussão do que agora se põe e também a discussão do novo possam convergir, que seja assim agora para nós, Poder Judiciário, e que seja assim doravante. Muito obrigado. Neste momento, tem a palavra o senhor doutor Fernando Mendes, presidente da Associação dos Juízes Federais. Boa noite a todos. Eu cumprimento os membros da mesa, na pessoa do ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Cumprimento todos os conselheiros, na pessoa da conselheira Daldi Santana. Cumprimento todos os juízes e colegas, na pessoa da doutora Terezinha Caserta, presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, do meu tribunal. Eu vou ser breve, na verdade aqui eu chamo a atenção para a importância desse evento. O CNJ foi criado pela emenda 45, exatamente para buscar um planejamento da política pública do Poder Judiciário. É importante que o CNJ, como disse o ministro Dias Toffoli, trabalhe com essa estratégia no sentido de conferir transparência, conferir segurança jurídica e conferir eficiência ao Poder Judiciário. E também que tenha o outro binômio, que é o da valorização cada vez mais do magistrado. O magistrado valorizado, o magistrado independente, é condição necessária para o próprio funcionamento da democracia. Então, encontros como esse devem ter esse escopo, e é nesse sentido que a Associação de Juízes Federais apoia, participa e incentiva essa nossa reunião, essa nossa discussão. Que tenhamos, nesses 3 dias, a oportunidade de debater esses 2 nortes, a eficiência, a transparência, a segurança jurídica do Poder Judiciário e a consequente e necessária valorização e independência da nossa magistratura. Obrigado. Também para a sua palavra, o senhor doutor Jaime de Oliveira, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Muito obrigado. Boa noite a todos. Também cumprimento todos os integrantes da mesa, na pessoa do ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, e do Conselho Nacional de Justiça. Queria saudar o ministro Humberto Martins e, na pessoa dele, cumprimentar todos os conselheiros do CNJ e corregedores aqui eventualmente presentes. Quero também fazer uma saudação muito especial ao meu presidente do meu tribunal, Manuel Calças, e, em nome do meu presidente, cumprimentar todos os presidentes de tribunais de justiça aqui presentes. Saudar também todos os servidores, e o faço na pessoa da doutora Daiane, que é a secretária-geral do Supremo Tribunal Federal. Eu faço também uma última saudação ao doutor Geraldo Dutra, que é o presidente da AMAPAR, porque, ao lado da MB, coordenou toda a organização deste evento, com César Zilioto, da Itaipu. Então, faço um agradecimento muito especial ao presidente da AMAPAR, ao doutor Geraldo, e ao César Zilioto, que nos ajudou, nos auxiliou e a coordenação desses trabalhos junto ao CNJ. Gostaria, ministro Dias Toffoli, de dizer apenas e muito rapidamente que nós temos uma oportunidade única e rara que o senhor tem oferecido à magistratura brasileira. Esse encontro é um exemplo disso. Reunimos aqui, sob seu comando, as principais autoridades dos tribunais
e os melhores servidores nas áreas correspondentes. É uma oportunidade da construção, pelo diálogo e pelo consenso, de um judiciário melhor, que é o que todo mundo aqui sonha e deseja. A associação tem procurado dialogar com todos os tribunais. O nosso papel é muito mais um papel de atuação política, porque o papel da gestão e da construção cabem aos que aqui estão hoje presentes, sob a coordenação e o comando de Vossa Excelência. Então, a AMB apenas reitera e reforça o que tem dito a cada um dos que aqui se encontram, que estamos trabalhando para a construção desse judiciário melhor. E este é um momento diferenciado, porque temos um Conselho Nacional de Justiça com integrantes da mais alta qualidade técnica e, além de tudo, são integrantes abertos ao diálogo, e isso é um momento raro a ser aproveitado. Temos o comando de Vossa Excelência, que é um homem de diálogo, e tem demonstrado isso desde que assumiu. Para além de um homem de diálogo, é um homem de ação, não é? E isso tem sido demonstrado nos poucos meses que Vossa Excelência assumiu o comando. Portanto, temos de aproveitar este momento, apesar das adversidades, para a construção, porque, tanto quanto na filosofia é com espanto que a gente avança, no judiciário avançamos com as crises. Muito obrigado, senhor presidente. Neste momento, tem a palavra o senhor ministro Humberto Martins, Corregedor Nacional de Justiça. Boa noite a todos. Eu quero saudar a todos os presentes, autoridades, magistrados, convidados, amigos, amigas, na pessoa do presidente José Antônio Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Quero destacar que é uma honra, uma alegria e uma satisfação, com o espírito aberto ao diálogo, que participamos da abertura deste 12º Encontro Nacional do Poder Judiciário, em que serão discutidos e aprovados as metas nacionais e específicas do Poder Judiciário para o ano de 2019, bem como divulgados os tribunais laureados pelo selo Justiça em Número. Falamos tanto em crise, mas não podemos esquecer as palavras da sabedoria. Salmos 133, 1 a 3. Ninguém pode viver isolado. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Nós estamos em união. Nós estamos debatendo o judiciário do Brasil. O ministro Dias Toffoli destacou em um de seus discursos que o engajamento e o preparo do Poder Judiciário para enfrentar os desafios decorrentes da inovação na área da tecnologia da informação, para prestar bons serviços de justiça, tendo como norte o princípio constitucional da razoável duração do processo. A qualidade, a efetividade e a duração do processo traduzem uma missão do Poder Judiciário. Em decorrência do trabalho conjunto de todos os tribunais envolvidos, o Conselho Nacional de Justiça conta hoje com uma base de informações sólidas e confiáveis, que tem permitido a elaboração de um planejamento estratégico para o Judiciário e, mais uma vez, estamos aqui reunidos para o estabelecimento de metas aos tribunais e aos magistrados para o ano de 2019. Como Corregedor Nacional, nesse pouco mais de 2 meses à frente da Corregedoria Nacional,
tenho me deparado com os tribunais de justiça trabalhando para atender às metas fixadas pelo CNJ, comprometidos a superar as deficiências e as dificuldades para bem desempenhar a sua missão e melhorar cada vez mais o poder judiciário brasileiro. E essa tem sido a tônica que tenho procurado adotar no CNJ, ao lado e sob a orientação também do ministro Toffoli, obtendo informações acerca do funcionamento dos diversos órgãos do Poder Judiciário, buscando tornar cada vez mais a justiça rápida, célere e capaz de distribuir em tempo razoável a prestação jurisdicional. Por essa razão, acredito que este 12º Encontro Nacional do Poder Judiciário será marcado pelo compromisso e o entusiasmo de todos os participantes, e o Conselho Nacional de Justiça avançará a largos passos na trilha da definitiva modernização do Poder Judiciário, livre de entraves burocráticos e anacrônicos, que consolidará o Brasil em definitivo como Estado democrático de direito. Antes de encerrar, trago à colação pensamento de um dos maiores juristas do Paraná, Hugo Simas, que afirma: o direito é uma luta em busca da paz e o judiciário é um instrumento dessa coesão social. Tenho fé nos juízes, acredito na magistratura. O poder judiciário brasileiro é viável. Que Deus nos ilumine. Poder judiciário forte, cidadania respeitada. Muito obrigado a todos. Para a Conferência Magna sobre Transparência e Eficiência do Poder Judiciário, tem a palavra o senhor ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Alô? O microfone está com raiva. Pessoal. Está funcionando. Alô? Alô, agora está. Boa noite novamente a todos. Agora já integrando a mesa, querido desembargador Bétega, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, já havia feito referência ao apoio e agradecido o apoio do TJ Paraná, junto com o TRT da nona região, na organização e na realização desse evento aqui no Estado do Paraná. Eu vou falar às senhoras e aos senhores a respeito da transparência e eficiência no Poder Judiciário. Em 30 anos, desde a promulgação da Constituição de 1988, cujo aniversário se comemorou no último dia 5 de outubro, a justiça brasileira passou por profundas mudanças, o que nos traz enormes desafios e responsabilidades. Foram muitos os desafios e os obstáculos, mas vivenciamos um processo contínuo de amadurecimento e fortalecimento das instituições e da democracia brasileira. Temos muito o que comemorar, mas há muito ainda o que transformar. A Constituição de 1988, atendendo ao clamor do povo brasileiro, elencou um extensivo rol de direitos e garantias individuais, coletivos, sociais, econômicos, culturais,
e de defesa de minorias. Para assegurar-lhes cumprimento e efetividade, a Carta Cidadã conferiu plena independência aos magistrados, a todos nós, magistrados brasileiros. Total autonomia ao Poder Judiciário, o qual passou a exercer um papel proeminente na vida social, econômica e política brasileira. Para fazer frente a esta demanda, uma demanda crescente de uma sociedade cada vez mais plural, o Judiciário também precisa ser dinâmico e cooperativo. As novas teorias a respeito de gestão, que dizem respeito não só aos órgãos públicos, mas às próprias corporações privadas, têm elencado o tripé da transparência, da eficiência e da accountability, que nós poderíamos traduzir por responsabilidade, responsabilização. Esses fundamentos são válidos para a administração privada e são ainda mais relevantes na governança pública, inclusive na do Poder Judiciário. Nesses passos, hoje estamos reunidos neste evento, que busca promover reflexões acerca de soluções dos principais desafios enfrentados pelos tribunais e magistrados brasileiros. O Conselho Nacional de Justiça vem empreendendo significativos esforços por uma maior integração, sistematização e modernização do Poder Judiciário Nacional, aperfeiçoando a coleta de dados, realizando diagnósticos, estabelecendo metas e aperfeiçoando os sistemas de controle. Por meio da Estratégia Nacional do Poder Judiciário, instituída pela Resolução do CNJ de número 198 em 2014, é possível impulsionar a unicidade do Poder Judiciário, disseminando diretrizes e políticas norteadoras para a atuação institucional dos seus órgãos. Uma justiça eficiente exige que o tempo de duração dos processos seja administrado de forma mais ágil, pois os conflitos do mundo pós-moderno atuam em um ritmo cada vez mais intenso. E as relações pessoais e sociais se multiplicam, e se as relações sociais e pessoais se multiplicam, os conflitos, por consequência, também. É desafiadora a missão de tornar efetiva a prestação jurisdicional de âmbito nacional, especialmente em um universo como o nosso, com aproximadamente 80 milhões de feitos em tramitação, e ainda em um país com tantas peculiaridades regionais e de extensa dimensão territorial. Ao mesmo tempo em que ela atente à necessidade de modernização e de aprimoramento da gestão judiciária, é essencial ter em mente que não se planeja o futuro sem conhecimento da realidade e que não se desenvolvem metas sem a construção de indicadores para tanto. Infelizmente, mesmo que tenhamos tido importantes avanços na última década, no que diz respeito ao aprimoramento na gestão da qualidade dos dados e na transparência do Poder Judiciário, ainda somos, não sem fundamento, criticados pela ausência e precariedade de nossos dados estatísticos. Precisamos, de maneira urgente, aprimorar as nossas classificações e os nossos dados estatísticos. Principalmente pesquisadores e a sociedade em geral nos criticam com fundamento no sentido de nós não termos meios de verificação a respeito de classificação de processos, números de processos,
algum tipo de padrão do ponto de vista da nomenclatura, ou seja, isto tudo dificulta o conhecimento das nossas ações. E nos dar a conhecer será uma maneira de deixarmos de ser criticados. Por quê? Porque se verá a qualidade e a quantidade de produção da magistratura brasileira. Nós conseguiremos nos comunicar melhor com a sociedade. É necessário que as senhoras e os senhores que estão à frente dos tribunais, Brasil afora, tenham consciência disso. Nós produzimos muito, produzimos bem, mas é muito difícil esta avaliação por parte da sociedade, e tenho recebido e tenho conversado com pesquisadores, porque eles não conseguem ter acesso aos nossos dados. Então vamos trabalhar fortemente, cumprimento aqui o Pereira Calças, que eu vejo ali, concordando com o que eu estou falando, presidente do nosso TJ de São Paulo, da minha origem. Nós precisamos nos mostrar à sociedade e darmos a conhecer. Para isso nós temos que ter sistemas estatísticos amigáveis. Os nossos sistemas, seja de páginas de internet, seja sistemas estatísticos, eles não são amigáveis. Aí a pessoa já fica brava conosco, logo de largada, logo de início. Porque não consegue acessar a informação. E nós produzimos, e produzimos muito. Cabe a nós mudar esse cenário e avançarmos para um judiciário cada dia mais eficiente e transparente. O aprimoramento da gestão judicial não tem outro caminho senão passar pelo necessário processo de melhoria na gestão das informações. Nós precisamos melhorar a gestão das nossas informações, dos nossos dados. Não é uma tarefa simples, sabemos disso, pois a cultura de dados e a cultura de pesquisa é algo ainda recente em nosso país e que, além de estar em constante crescimento, exige uma mudança de paradigma. Precisamos mobilizar e conscientizar os atores do sistema de justiça com relação à importância de se observar com atenção os registros processuais básicos e os dados elementares do processo judicial que são cadastrados nos sistemas. São eles que irão nos contar a história do processo e que permitirão traçar tendências e identificar possíveis gargalos. Essa é a primeira etapa de um grande desafio, o de criar uma única base de dados nacional. Esse é o desafio. Vamos criar uma base de dados nacional e um repositório de dados processuais a ser utilizada no desenvolvimento de diagnósticos precisos e confiáveis, que subsidiem a criação de parâmetros, de diretrizes e de políticas, de forma a garantir a celeridade processual. Se nós conseguirmos fazer isso, as senhoras e os senhores, os tribunais, os juízes, terão mais tempo para se dedicar à atividade fim, porque a atividade, do ponto de vista de prestação de contas, de relatórios, ela será automatizada. Hoje, todos os tribunais e todos os juízes têm que despender tempo pessoal e também tempo de pessoal de servidores para a resposta a uma série de relatórios que são necessários de serem formulados e preenchidos e encaminhados. Se nós conseguirmos uma padronização nesses sistemas, nós poderemos criar sistemas de inteligência artificial que já automaticamente produzirão a coleta dos dados,
E mais do que isso, também nos darão os diagnósticos iniciais de uma maneira automatizada. Este é o objetivo final. E desonerarmos da formulação destes questionários e desses relatórios e também da própria análise deles, do ponto de vista de termos a tecnologia da informação a nosso serviço. Precisamos estimular a cultura da pacificação social e da valorização do diálogo. O país hoje judicializa tudo, judicializa a boa-fé. Hoje só existe boa-fé se tiver uma certidão de trânsito em julgado. O que se presume é que as coisas não valem, ou que se presume é que as pessoas não estão de boa-fé. Nós temos que mudar esta cultura. O judiciário torna-se mais eficiente ao estimular as soluções autocompositivas e meios adequados de resolução de conflitos, instrumentos céleres e econômicos para oferecer justiça. E cumprimento a todas as senhoras e senhores magistrados e tribunais do Brasil e a conselheira Daldice. A Semana da Conciliação, neste final de outubro, início de novembro, chegou a quase 800 mil acordos. 4 vezes mais do que o número de acordos ocorridos no ano anterior. Então já é um reflexo dessa mudança de cultura que é necessário nós avançarmos. É evidente que a sociedade tem a sua responsabilidade. E muito do que vai parar no judiciário, eu já disse isso, é muitas vezes por fracasso de outras instâncias de solução de conflitos. E depois a sociedade quer que nós resolvamos tudo. E nós temos inclusive de estimular a conciliação e a mediação, que deveriam inicialmente ser estimulados, ministro Buzzi, pelos próprios atores processuais das funções essenciais da justiça, Ministério Público, advocacia pública, advocacia privada, defensoria pública. Mas nós somos tão dependentes de Estado que nos é cobrado até isso. Vamos fazê-lo, e estamos fazendo. Nosso desempenho neste aspecto tem melhorado muito, mas ainda, do ponto de vista proporcional em relação ao número de demandas que existem, proporcionalmente ainda é um número proporcional muito pequeno de acordos que são realizados quando já instaurado o litígio. No acompanhamento da política judiciária de tratamento adequado dos conflitos de interesse, recente aferição realizada pelo CNJ quanto ao índice conciliatório dos segmentos de justiça estadual, federal e trabalhista, demonstra que a Semana Nacional de Conciliação está consolidada no nosso calendário. Também aponta que muito precisamos e podemos avançar para a incorporação do movimento conciliatório como política permanente. E esses números trazidos neste ano mostram como é possível avançar, como é possível melhorar. E para além da Semana de Conciliação, nós trabalhamos isso sempre e cotidianamente. Também, recentemente, aprovamos a resolução a respeito da remuneração de mediadores e de conciliadores, que trará instrumento extremamente importante e relevante para aprimorarmos e aumentarmos os números de mediação e de conciliação em todo o Judiciário Nacional.
Destacam-se as metas nacionais do Poder Judiciário como instrumento que permite aperfeiçoar a prestação jurisdicional, buscando proporcionar à sociedade serviço mais célere, com maior eficiência e qualidade. Atualmente, são temas das metas a celeridade processual, a conciliação, a priorização do julgamento de processos relativos à corrupção e improbidade administrativa, às ações coletivas, aos maiores litigantes e também as questões relativas aos recursos repetitivos. O processo de formulação dessas metas vem acontecendo de forma colaborativa e participativa, resultando em maior comprometimento dos envolvidos. A melhor forma de nós atuarmos, como disse o Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Humberto Martins, é unidos nesse propósito. Muito mais do que resoluções que determinam, que demandam, é a nossa autoconsciência, a nossa autorresponsabilidade em saber da necessidade de o Poder Judiciário estar unido, de o Poder Judiciário estar junto, de o Poder Judiciário estar comprometido na construção dessa grande nação, que é o Brasil. Um dos maiores países do mundo, das maiores economias do mundo, dos maiores territórios do mundo e de população. Nós temos um compromisso com essa nação, nós temos uma responsabilidade com essa nação, nós somos um dos 3 poderes da nação, cada um de nós aqui. Cada um de nós aqui representa o poder judiciário. Temos que assumir nossas responsabilidades de maneira unida, conjunta e com responsabilidade. O processo de formulação de metas vem acontecendo de forma colaborativa e participativa, o que resulta em um maior comprometimento dos envolvidos. Registra-se aqui o fortalecimento da atuação da rede de governança colaborativa do Poder Judiciário, no seu papel de pulverizar a informação e permitir o debate cada vez maior de representantes de cada tribunal. Para alcançarmos a nossa missão de realizar justiça e nossa visão de futuro, onde queremos chegar para ser reconhecido pela sociedade, para sermos reconhecidos pela sociedade como instrumento efetivo de justiça, equidade e paz social. É preciso, para tanto, traçar metas cada vez mais desafiadoras, planejar e executar projetos e ações mais concretas e aquelas que têm os impactos mais significativos na solução dos conflitos e na pacificação social. Dessa perspectiva, o relatório Justiça em Números é um grande aliado da cidadania, mostrando ao Brasil e ao mundo o complexo funcionamento do Poder Judiciário. O relatório tem contribuído de forma relevante para a transparência dos tribunais, com a divulgação de estatísticas e análises de dados, uma tarefa árdua, porém essencial, para se compreender a atuação do Poder Judiciário Nacional. O relatório mostra que o Judiciário não tem conseguido ainda, diante das tantas demandas que nos chegam, dar a devida vazão a todas elas. Em 2009, no primeiro ano de criação das metas nacionais, tínhamos 60 milhões de processos em tramitação. 8 anos depois, havia um saldo de espantosos 20 milhões de processos a mais. O congestionamento também é necessário reduzi-lo.
ele encontra-se hoje em torno de 70% ao longo de uma série histórica. Em razão disso, é extremamente importante que na definição das metas nacionais para o próximo ano, que vamos discutir aqui ao longo de todo o dia de amanhã, para o ano de 2019, seja feito um balanço dos resultados já alcançados e que sejam aprovadas propostas efetivamente desafiadoras que possibilitem o aprimoramento da gestão judicial. Em um encontro em que se discute as metas para o ano de 2019, não poderia deixar de ressaltar que, completados na data de hoje, exatos 82 dias de gestão à frente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, destaco que neste curto período de tempo consolidamos, conjuntamente com as senhoras e senhores conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, todos aqui presentes, apenas a conselheira Iracema, que também se encontra de licença médica, que não pôde estar aqui presente, todos os conselheiros e conselheiras do Conselho Nacional de Justiça estão aqui presentes nesse trabalho extremamente importante e relevante de discutirmos o Poder Judiciário Nacional. E com a ajuda das senhoras e senhores conselheiros, neste curto período de tempo, já tivemos muitas realizações. Inicialmente, no Conselho Nacional de Justiça, já realizamos, neste curto período, 10 sessões de julgamento, sendo 5 sessões ordinárias, 5 sessões virtuais, nas quais foram pautados 183 processos e já concluídos destes 141. Foram estabelecidas rotinas para a divulgação com antecedência do calendário de sessões de julgamento, atendimento de advogados e aos conselheiros. As questões relativas aos precatórios, à gestão documental, à comunicação social, à Convenção de Haia para o apostilamento de documentos estão sendo trabalhadas com bastante afinco. Foram instaurados diversos procedimentos para análise e coleta de informações dos mais diversos assuntos do Poder Judiciário, dentre os quais também destacamos desburocratização do Poder Judiciário. Tivemos o lançamento da rede de desburocratização semana passada, sob a coordenação do ministro Aloísio, lá no Tribunal Superior do Trabalho, também o conselheiro Fernando Matos atuando e auxiliando nesse trabalho. Acompanhamento do projeto da Lei de Execução Penal, o conselheiro Márcio Chifre em estado acompanhando, a conselheira Maria Tereza também. Criação de um Código Nacional de Normas de Serviço Extrajudicial, controle de ponto eletrônico nos tribunais, controle de tramitação direta de inquéritos. E no que diz respeito ao sistema carcerário e às questões relativas à segurança pública, já assinamos termos de cooperação com os Ministérios da Justiça, dos Direitos Humanos e também com o Ministério da Segurança Pública, bem como com o CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, e também com o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Tudo com o objetivo de desenvolver ferramentas, programas e projetos que possibilitem diminuir o grave problema enfrentado hoje, não só pelo Judiciário, mas sim por todas as esferas de poder, no que diz respeito à ressocialização daqueles que cometeram algum ilícito e foram condenados, para que essa ressocialização se dê de maneira efetiva e, antes de tudo, digna. Já iniciamos o processo de nacionalização do Sistema Eletrônico de Execução Unificada, atualmente com o apoio e a cooperação dos tribunais do Espírito Santo, da Bahia, de Minas Gerais, Paraná, Rondônia e Distrito Federal. Até 18 de dezembro deste ano, vejam, até 18 de dezembro deste ano, a meta é ter mais de 100 mil
execuções já nesse sistema de execução eletrônica unificado. Mas a meta é nacionalizar o sistema todo até fevereiro de 2020, quando teremos uma expectativa, então, de termos cadastrado cerca de 3 milhões de execuções penais ativas no país. Além de integrar o sistema de execução eletrônica unificado ao Banco Nacional de Mandados de Prisão, o BNMP, que já está na sua versão 2.0. Ainda com respeito ao sistema carcerário, vamos realizar a biometria e a emissão de documentação de todas as pessoas que estão custodiadas em nosso país. Muitas vezes, e não são poucos, são inúmeros os presos que passam anos cumprindo pena, que não tinham, que não têm, e o Estado, mesmo custodiando-as, não lhe dão uma carteira de trabalho. E depois quer que se reinsere no mercado de trabalho. Se sequer essa dignidade e essa preocupação o Estado tem. Então, com essa biometrização, poderemos identificar, inclusive, aqueles casos de pessoas que se passam por outras, o que provavelmente nós vamos verificar que esse número ele é até exagerado, porque, na verdade, do ponto de vista real, deve ser menos, na medida em que se identifica biometricamente a todos e também se dê, uma vez identificado biometricamente, a documentação necessária. Muitos sequer certidão de nascimento têm. Sequer certidão de nascimento. Estamos em fase final de preparação de convênios com a ANOREG, ARPEM, Ministério Público do Trabalho e Receita Federal para viabilizar a concessão de documentos a todos aqueles que forem biometrizados. Também estamos desenvolvendo programas para estimular e diversificar as ações de reintegração social de ex-condenados, bem como o atendimento às vítimas de crimes, a justiça restaurativa. Recentemente assinamos com a Rainha da Suécia e uma organização não governamental, por ela apoiada, e junto com o Tribunal de Justiça de São Paulo, para exatamente aprimorarmos as ações que já existem em relação à oitiva de crianças vítimas de violência, para que elas tenham o devido apoio e para que os seus depoimentos não sejam reviver o trauma da violência já sofrida. Com respeito à tecnologia da informação, temos trabalhado com o objetivo de implantarmos o processo judicial eletrônico em todos os tribunais de forma gradativa e responsável. Estamos igualmente desenvolvendo e aprimorando diversos outros sistemas, como o Banco Nacional de Precedentes Repetitivos, o Escritório Digital, o Sistema Auditar, o painel de acompanhamento orçamentário, o portal de consulta pública do BNMP 2.0, o Sistema Eletrônico de Recursos Humanos, o Sistema de Notas Técnicas e Pareceres Técnicos em Demandas de Saúde, o ENATJUS, todos estes decorrentes da Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Conselho Nacional de Justiça. Não é pouca coisa, mas é necessário fazer. E juntos iremos fazer. Reativamos o Comitê Gestor Nacional de Atenção Integral à Saúde de Magistrados e Servidores do Poder Judiciário, bem como o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário. Não seremos capazes de avançar sem pensarmos também na capacitação dos nossos servidores, dos nossos colaboradores na Justiça. A produção das nossas decisões,
da nossa atuação também é fruto da colaboração dos servidores, de terceirizados, que atuam no suporte para que nós possamos fazer o melhor de nós na nossa prestação jurisdicional. E não podemos descuidar da capacitação das pessoas que nos apoiam. No que se refere às metas para o ano de 2020, já instituímos desde agora grupo de trabalho para pesquisar sobre a possibilidade de adequação das metas do CNJ aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2020-2030 da Organização das Nações Unidas, o conhecido ODS 20/30. Além disso, reativamos também o Comitê Nacional Judicial de Enfrentamento ao Trabalho em condições análogas à de escravo e tráfico de pessoas, que fará a reestruturação de toda a rede de combate ao trabalho escravo em nosso país. Também estão em tratativas a renovação do acordo com tribunais superiores para as compras compartilhadas, com o propósito de torná-lo eficaz e, nos limites legais, ampliar a sua abrangência, trazendo economicidade às nossas compras, às nossas contratações. Estamos atuando em todas essas frentes, reativamos e estamos aprofundando uma série de ações que já existiam e que ocorrem no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, com a atuação sempre permanente e efetiva de todas as senhoras e senhores conselheiros, do conselheiro Humberto Martins, Corregedor Nacional de Justiça, Aloísio da Veiga, Luciano, a nossa conselheira recém-possada do Ministério Público da União, a desembargadora Daldice, o Fernando, Valtércio, o Arnaldo, André, Márcio, Maria Tereza, Valdetário, Henrique Ávila, todos aqui presentes. Na questão dos precatórios está à frente a desembargadora Iracema, que eu já disse não foi possível estar aqui na data de hoje. Enfim, senhoras e senhores, a sociedade deposita muita esperança no Poder Judiciário e anseia por resultados. Os cidadãos urgem por prestação jurisdicional eficiente, célere, coerente e previsível. Essa é uma outra preocupação que nós temos que ter. Nós temos que pensar que segurança jurídica é previsibilidade. A sociedade não pode viver com incertezas jurídicas. Se a sociedade está em transformação, a justiça também precisa se transformar. Como já dizia Shakespeare, a transformação é uma porta que se abre por dentro. Eis a chave dessa transformação: eficiência, transparência e responsabilização. Cabe a cada um de nós, magistrados, magistradas, conselheiros, conselheiras, com a contribuição imprescindível dos servidores e colaboradores do Poder Judiciário e também integrados às funções essenciais da Justiça, Ministério Público, Advocacia Privada, Advocacia Pública, Defensoria Pública e toda a sociedade e os demais poderes executivo e legislativo, atuarmos nesse processo de transformação através de planejamento, estratégia, metas, gestão administrativa moderna e muito trabalho e dedicação. E tudo isso atuando com a maior transparência possível e aceitando os olhares críticos e vigilantes da imprensa, da academia e de toda a sociedade brasileira. Juntos construiremos um poder judiciário cada vez mais efetivo, cada vez mais transparente, eficiente e responsável com a sociedade brasileira. Como eu disse, nós temos que nos orgulhar. Cada um de nós, magistrados e magistradas, somos poder.
em um dos maiores países do mundo. A nação deseja e espera o melhor de nós, e vamos dá-lo à nação brasileira e ao povo brasileiro. Muito obrigado. Neste momento, desfaz-se a mesa e solicitamos às autoridades que ocupem os assentos reservados à primeira fila para darmos início à premiação do selo Justiça em Números. Convidamos para a entrega do selo Justiça em Números 2018 o senhor Dr. Fernando Matos, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça e presidente da Comissão de Gestão Estratégica, Estatística e Orçamento. Boa noite a todos, senhoras e senhores. Vou seguir aqui a orientação do ministro Dias Toffoli no seminário sobre desburocratização do Poder Judiciário. E como eu aprendo muito com Vossa Excelência, ministro Toffoli, mesmo quando Vossa Excelência diz que aprende comigo, vou dispensar a nominata, até porque todos nós já nos conhecemos, não é isso, ministro Dias Toffoli? Então, saudando Vossa Excelência, o ministro Humberto Martins, saúdo a todos. O selo Justiça em Números, ele foi criado em 2014 com a ideia de permitir que o Poder Judiciário se conhecesse, que nós tivéssemos acesso às informações dos tribunais. E para estimular os tribunais na remessa dessas informações, é que foi desenvolvido esse selo. Nós vamos agora assistir um pequeno vídeo que trata exatamente dessa premiação.
selo Justiça em Números na categoria Diamante. Queria convidar o ministro Dias Toffoli para fazer essa entrega, mas não sem antes agradecer aos membros da Comissão de Gestão Estratégica, Estatística e Orçamento do CNJ, desembargador Iracema, Márcio Schiffler, André Godinho, Maria Tereza Willi, Henrique Ávila, Valtécio Oliveira, e agradecer aos servidores do CNJ, do DGE, na pessoa da diretora Fabiana Gomes e Silva, e do DPJ da Gabriela Azevedo. Então, para receber o selo Justiça em Números na categoria Diamante, eu queria convidar primeiro o senhor ministro Marco Aurélio Buzzi, neste ato representando o Superior Tribunal de Justiça. Convidamos para receber o seu prêmio, Sua Excelência, o senhor desembargador Cesário Siqueira Neto, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Sua Excelência, o senhor Márcio Flávio Salem Vidigal, neste ato representando o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Sua Excelência, a senhora desembargadora Eleonora de Souza Sonier, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região. Os demais premiados receberão os seus selos durante o credenciamento, é isso? Durante o credenciamento. Declaro encerrada essa solenidade de abertura e premiação. Convidamos os participantes a dirigirem-se à sala ao lado
para assistirem à inauguração da cela de realidade visceral e, na sequência, a realização da foto oficial do 12º Encontro Nacional do Poder Judiciário. Por favor, serão orientados pelo cerimonial quanto a esse deslocamento.